Boa noite, pessoal. Boa noite, Assis. Boa noite, Osana. Boa noite, pessoal. O Assis, nosso convidado de hoje, ele é municipário, professor da rede estadual, da rede municipal de Porto Alegre e um grande combatente aí do fronte da, da melhoria, né? Da melhoria e, inclusive, né, nesses tempos de hoje, lutando para não perder, né, estrutura, direitos adquiridos e tal. Então, Assis, eu queria que tu te apresentasse e depois a gente fala, né, sobre o tema. Tá contigo. Então, Osana, obrigado pelo convite. Acho muito importante, né? Nós estamos a poucos dias das eleições. Acho importante a tua candidatura, uma candidatura de uma mulher jovem, né, da área ambiental, né, que é um tema hoje muito crucial, relevante e, digamos, fundamental para, inclusive, a questão da sobrevivência da espécie humana e as outras animais, plantas, fungos, né? Enfim, né? Os outros reinos que existem. Então, meu nome é Assis Brasil Olegário Filho. Hoje sou professor da rede municipal de Porto Alegre, né? E trabalho na escola José Mariano Beck, no bairro Bom Jesus, ali na Vila Pinto. Exatamente. A realidade aí no bairro Bom Jesus é uma realidade muito presente, né? Nos bairros não centrais de Porto Alegre, né? Dos bairros mais afastados. E é uma realidade que a gente desculpa, tá tentando, né, mudar agora, né, voltar a ter um governo popular. E nesse sentido, as lutas dos municipários e das municipárias são fundamentais, né, porque elas mostram que o servidor e a servidora pública são pessoas que defendem o interesse coletivo, o interesse da sociedade porto-alegrense, né, e das sociedades. Então, Assis, eu queria que tu, né, como tu tem essa vivência ampla, né, de militância, de luta, não só por ser servidor público, e sim porque tu acredita, né, na soberania popular, né, eu te conheço, né, sei como tu pensa as lutas, e eu queria que tu nos fizesse alguns relatos aí, um histórico, mais ou menos, da transição, né, dos governos populares para os atuais governos. Então, até aproveitando o gancho da tua principal área de trabalho, a escola Bom Jesus ela fica exatamente no lado de um centro de triagem e reciclagem que tem o nome de SEJAC, né? Que isso foi constituído, ele era praticamente assim artesanal, era uma iniciativa da comunidade até para geração de renda, mas aumentou muito. Quem incentivou foi a administração popular no primeiro governo, né, do nosso nossa referência até hoje, Olívio Dutra. Porque instalou em 91, 92 a coleta seletiva em Porto Alegre. E hoje, né, esse centro ali de triagem, além de ser geração de renda, porque são famílias a Bom Jesus, principalmente naquela parte de baixo, que a Bom Jesus vai desde o limite com Petrópolis, a minha Cristiano Fischer, até quase Antônio de Carvalho. Aquela parte ali, aquele miolo é muito empobrecido. Então, a reciclagem, a triagem, além de toda a questão ambiental, da reciclagem do papel, do vidro, do alumínio, e mesmo do plástico, ele é uma geração de renda para aquela comunidade que vivia do subemprego de empreitadas e outras atividades que a gente, né, pode falar aqui ao longo do tempo. E nesse governo, além das políticas, ele, principalmente no governo Marquesan, foi esvaziado a coleta. Eles estavam com problemas, inclusive, de ter abastecimento do material para fazer a triagem e depois mandar para reciclagem, porque foi praticamente desmontado a coleta seletiva. Né? Hoje nós temos uma série de caminhõezinhos, até para sobrevivência das pessoas que são clandestinos, levam para galpões lá que não tem um convênio com a prefeitura. Então nós mesmo ali na escola fizemos ali uma campanha, não só dos professores, mas também dos alunos, levar o seu material de reciclagem e ao próprio material da escola, porque a escola, principalmente papel, se utiliza muito, para destinar às famílias, aumentamos a arrecadação. Então, esse é um pequeno exemplo do desmonte de políticas que vêm, políticas que foram construídas com a participação popular
com foco, claro, para atender toda a cidade, mas principalmente para a classe trabalhadora, aqueles bairros que ficaram anos, décadas sem nenhuma assistência, né, completamente marginalizados, sem nenhuma política do poder público. E a gente tem visto isso, claro, já com Fogaça Fortunati, mas aumentou muito com esse atual prefeito, né, que para muitos, e para mim, é o pior prefeito da história de Porto Alegre, né, o Marquesito, ou o pré-fake, que vive de fakes, né, de notícias falsas, inclusive. E a vivência que eu tenho, né, eu já sou um militante há alguns anos, né, desde o final dos anos 70, 80, e, enfim, movimento estudantil na PUC, depois movimento comunitário, movimento partidário, sou filiado até hoje ao Partido dos Trabalhadores, e na prefeitura a principal experiência que eu tive foi na coordenação do processo do orçamento participativo, né, que foi porque hoje que existe ainda o nome, mas isso é só para quando querem usar para algum fim político, e também porque ainda vem delegações, ou quando se vai à prefeitura para o exterior, usar a marca. Mas, de fato, hoje não existe. De fato, ele não tem empoderamento nenhum, ele não decide quase nada. Tá? Ele é só utilizado de maneira clientelista eleitoreira. Então, esse processo, ele constitui esse conjunto de políticas no qual eu citei delas, a questão da coleta seletiva e também dos galpões de reciclagem para geração de renda e para a questão do meio ambiente. Né? E agora, na experiência, que eu tenho mais recente, a experiência sindical na prefeitura, porque os municipários e municipárias, eles têm, ao longo de décadas, um processo de acúmulo de conquistas e um plano de carreira que, inclusive, quem fez não foi nem a administração popular, foi no governo Antônio Dibe, no tempo da ditadura, mas que tinha conservador extremamente, mas que tem bastante perto do atual prefeito uma ética, uma conduta. E foi discutido na época, né? Esse plano de carreira ele foi completamente desmontado. Depois de 2 anos de luta, 17 e 18, com as 2 maiores greves que a categoria fez no início de 2019, por, digamos, alianças políticas e até troca de cargos, desses mesmos hoje que saíram do governo, que são oposição, esse Gustavo Paim, toda essa base aí que é do agora impugnada candidatura Fortunati, que já pulou para o Melo, o PTB, e o próprio MDB do Melo, eles sustentaram essa política de destruição da carreira do servidor e da servidora. Porque o servidor, as pessoas acham que ele ganha muito bem, é um marajá. Na verdade, quem está nas áreas mais periféricas da cidade, nas escolas, nos postos de saúde e na assistência social, são exatamente servidores públicos da prefeitura. As escolas, não só a minha, mas a maioria das escolas municipais está na Restinga, no Chapéu do Sol, na Ilha da Pintada, no bairro ali, Mário Quintana, né, na Zona Norte. Né? Então, são no Partenon, no Morro da Cruz. É quem tem que fazer o atendimento dessa população. E nós estamos lá presentes, os postos de saúde, a assistência social que foi desmontada. Então, o que aconteceu? Hoje, para tu ser um servidor, se tu vai entrar agora, não sei se compensa, porque quando tu entra, tu quer saber, eu vou fazer, me formei, ou mesmo quem é do nível médio, vou fazer um concurso e vou ter uma carreira, já que tu não tem FGTS, tu tem daqui a tantos Exatamente. anos. Eu sempre falo desse ponto, Assis, desculpa te interromper. Sim, não, pode falar. É importantíssimo, né? É importantíssimo saber disso, né? Que o servidor público, teoricamente, ganha mais, justamente porque ele não tem fundo de garantia, né? E a estabilidade, ela se dá se a pessoa está agindo corretamente, existe avaliação de desempenho, né? Se o servidor ou a servidora age de forma não correspondente à legislação, ele pode sim ser ele exonerado. Pode ser punido, né? E exonerado. Então, tudo acontece. Então, a compensação de um salário maior do que na iniciativa privada, ela se dá justamente pela ausência, né, do fundo de garantia.
e seguro-desemprego, todos esses, né? Segue assim. Mas, na verdade, se tinha hoje, por que se tem? É porque como hoje a prefeitura, o serviço público, ele tem muito pessoas de nível superior, claro que o salário é superior, mas se tu vai pegar carreira por carreira, exceto ali na área da fazenda, da procuradoria, o salário do professor da rede municipal, que há alguns anos tinha gente até de fora para fazer concurso, hoje ele é melhor que do Estado ainda, porque o Estado é uma vergonha, mas ele está sendo achatado, ele já não atrai tanta gente. Hoje a gente no início de carreira, não tem mais aquele glamour, vou trabalhar na prefeitura, porque eu ganhei muito bem, as condições, as escolas eram as melhores, foi as primeiras que tiveram informática, prédios novos. Hoje é uma vergonha os prédios da prefeitura. Não tem muito, até Alvorada, Gravataí, tem ar-condicionado nas salas, não tem ar-condicionado, os ventiladores caindo aos pedaços. Né? Não, e também a informática completamente, os centros de informática, ali a sala completamente sucateado. Agora botaram Wi-Fi, né? Ano eleitoral botaram Wi-Fi. As escolas, as quadras atiradas. A questão da segurança também retiraram, né? Sim, o guarda municipal, nós temos guarda municipal em todas as escolas. O guarda, além da vigilância patrimonial, ele muitas vezes arbitrava ali o conflito. Né? Com a saída deles, nós tivemos, no início do ano passado, agressões a professores, porque eles têm que ficar fazendo o papel de, ou as funcionárias terceirizadas, são da cozinha, da limpeza, têm que ficar como portaria, né? Ficar na vigilância, a parte da briga aumentou, né? Claro que o guarda, ele impõe um certo respeito. E para onde é que foram esses guardas? Foram constituir essa tal de Romu, que é uma política, digamos, é um batalhão de choque, né? Está usando até calibre de arma de grosso, até com espingarda, acho que tem até rifle já. Para o quê? Para guardar a orla, guardar a prefeitura e correr lá os velhinhos, as velhinhas que vendem, desculpe a expressão, mas as pessoas que vendem cerveja, refrigerante, picolé. Vocês bateram uma senhora que vendia picolé, ou a feira no centro ali. Horrível. Principalmente o pessoal, assim, os senegalês, haitianos e as pessoas, porque com o aumento da miséria e desemprego, as pessoas têm que se virar do jeito que dá, né? Então, tirar morador de rua abaixo da paulada, embaixo dos viadutos, e as escolas e os postos de saúde estão desguarnecidos, né? Então, isso realmente tu pegou num ponto total. E o guarda não é para bater no servidor que vai lá na frente protestar, ou a comunidade. Se hoje tiver uma manifestação, lá tu vai ver, a guarda já vai cercar. Não é a guarda mais assim, ela está com aparato militar. Hoje ela se constitui, tem viaturas novas, ela já tem até aquela tipo viatura aqueles da brigada com xadrez atrás, né? Pega o cara e toca ali dentro. Isso não é a função da guarda, né? Não é isso, ela é para zelar o patrimônio público e a segurança do lugar onde as pessoas trabalham e os usuários, as pessoas frequentam, né? Então ela foi a segurança das escolas, né? É para fazer a segurança ostensiva é a brigada militar, né? A guarda municipal, né? Ih, caiu. Assis, ai meu Deus, vamos esperar. Wagner, eu vou falar de ti agora, que realmente o ensino em Guaíba hoje, né, tá ganhando em qualidade com Porto Alegre. Tu poderia até nos trazer uns números aqui. Voltou. Eu acho que deu uma caída, não sei o que houve. Deu. Mas eu tava até falando aqui, ó. O Wagner, ele é candidato, né? Mesmo número meu, querido candidato em Guaíba, né? Entrou um cara ali, não sei quem era. Ele, olha só, e realmente hoje o ensino em Guaíba, eu me lembro quando eu era criança que eu morei lá em Guaíba, até entrar na faculdade, as escolas municipais, elas eram horríveis, assim, horríveis. E até Guaíba, né, que nunca teve um governo popular, né, tá melhor nas condições e de salário, as estruturas das escolas do que Porto Alegre. Teve uma colega nossa que era... Porque a família mora em Gravataí, ali na região... E não é Gravataí no centro, ali já é Morungava, área rural, ali em direção a Taquara, que ela disse assim, a escala é muito melhor e as salas tudo tem ar-condicionado. Aqui a gente passa um calor ali, né? Terrível. No verão e no inverno. E não é só nós, os professores, é a comunidade. Né?
que é uma população muito empobrecida, uma população submetida à miserabilidade, à violência quando, né, porque ali, enfim, é a origem ali de uma das facções mais famosas de Porto Alegre, quando os outros querem invadir, quando a brigada baixa lá para baixo, não tem assim, sim, né, é baixo o cacete, e quando não faz coisa pior, né. A gente mesmo presenciou. Não tem assim, por favor, cadê os seus documentos? Já joga assim, por ser negro, pobre, já joga o celular no chão, se é celular de cadeira, às vezes quebra o celular, faz engolir se tá com baseadinho, engole o baseado, senão já vou te grampear. Olha só. E outras coisas piores ainda que acontecem. E as pessoas não sabem, né? Porque eles também estão anos sem receber com salário parcelado, onde é que eles descontam, né? É terrível, né? Famílias estruturadas, vítima da violência. Sim, vocês tiveram há pouco tempo, né? Eu acho que cabe ressaltar, né? Tiveram que deflagrar greve sanitária, né? Para proteger a vida dos alunos, dos estudantes e das estudantes e a vida dos professores e das professoras, né? Então, assim, não era nem para que se pagasse, não era nem para reposição de inflação, muito menos melhoria de salário, né? Era para manter a vida. Queria que tu falasse um pouquinho sobre... Sim, né, isso até um pouco só, o Gans... E a quantidade de professores que estão se infectando, tendo que se afastar. Só para te ter essa questão que tu toca, os servidores de Porto Alegre, municipários, eles estão 4 anos e meio sem receber nenhum reajuste, né? Não é aumento da inflação, acima da inflação, é reajuste da inflação. E como teve essa lei aprovada ali no Congresso, a lei ali do Guedes, Bolsonaro, Maia, que para os estados e municípios que receberam a ajuda para combater a Covid, até 31 de dezembro do ano que vem não tem nem reposição de inflação, nada. Então nós vamos chegar a 6 anos em 2022 sem ter nenhum reajuste e com a inflação aumentando. Isso é um ponto. Isso aí já desmistifica que a gente recebe rios de dinheiro. E realmente, o prefeito até no início, assim, estava uma política dura no combate à Covid, foi se aproximando perto das eleições, pressão de alguns, a gente sabe, pressão de setores econômicos, e na área da educação, não é nem ter tantas grandes escolas, viu? Tem escola que está fechada ou com poucos alunos, está privilegiado, até porque escola particular, os alunos não é um celular pré-pago ali, que tem 30, 40 pilas, né? Ele é com um computador, com impressora. Ele resolveu abrir, por pressão principalmente das escolinhas, pequenas escolinhas infantis de 0 a 6 anos, porque como é que com essa criança tu vai fazer trabalho remoto, né? Como é que tu vai fazer trabalho online, ou mandar tarefa, ou lhe responder? Ele abriu, né? E só que as condições, baixou um decreto, nós ficamos, foi fechado as escolas 19 de março, para a educação infantil, que é 4 e 5 anos, fechou 23. Ele não deu nenhuma orientação pedagógica, as escolas começaram a fazer cada uma do seu jeito atividades, para não perder vínculo com a comunidade, né? Senão a comunidade, como uma comunidade carente, empobrecida, ela vai ter que se virar, né? Então, se manteve esse vínculo e, de repente, ele abre, né? Manda abrir, cria uma plataforma, o tal de Cortex, criado pela Gerdau, sem discutir com ninguém, achando que os alunos iam ter acesso. Os alunos, primeiro, não tinha gratuidade, como é que tu vai exigir de uma pessoa pobre? E segundo, mesmo que tenha, uma mãe foi dizer, pô, professor, eu tenho um celular para 3 filhos, e eu perdi o emprego, caiu não tenho mais net, eles têm que ir no vizinho para pegar o Wi-Fi. Aí é duro, né? Agora ele mandou abrir as escolas. Só que as escolas, elas, como eu te disse, ela tem o seu processo de sucateamento. Mesmo a nossa escola, claro que não foi por causa dos alunos, mas só para a convivência nós já tivemos 2 casos positivados de Covid. Olha só. Uma colega, ainda bem que já está bem, e a outra ainda está com
com problemas. Nós tivemos ali uma outra escola ali na Zona Sul que já tem 5 casos. E aí nós vamos passar para a comunidade? 5. Ou seja, esses 25... Não é 25, 5. Ai, que susto. Tá, mas era só os professores. Tu imagina abrindo exatamente. Agora com o aluno, entendeu? Com a mãe querendo ir lá. Né? Claro. E aí tu vai ficar... Isso que eu estou dizendo. Tu acaba sendo mais assistente social, mais segurança, e agora cuidador. E como é que tu vai controlar? Criança. Como é que no início eles estão... Claro, tendo um pouco... Exatamente. O adolescente. O adolescente gosta de quê? De tribo, né? Se juntar. Sim. Vai controlar a gurizada, separado. Não vai controlar, não vai controlar. E no início tu até controla, tendo bem pouquinho agora. E depois pouquinho. A máscara, vai começar, põe a máscara, fulano. Não pode, não pode pegar o caneta do outro. Sim. Tchê, não param de se tocar, daí tu vai ficar a aula inteira, assim, é um horror, né? Não vai dar então aula. Nós já temos casos positivados, né? Nada é discutido, tudo é baixado, tudo é autoritário, é ameaça de punição, de sindicância, porque o servidor ele pode sofrer várias sanções, né? Sim. Ele pode ter uma advertência verbal, ele pode ter uma advertência escrita, ele pode ter uma suspensão, né? Alguns dias sem salário, e se a sindicância apontar, em caso que tem que ser grave, ele pode ser apontado uma comissão de inquérito e ele ser exonerado. Então essa coisa que tem estabilidade, a estabilidade existe para não trocar a sabor do governo, né? Porque tem que ter continuidade as políticas de Estado, né, de governo. Exatamente. Senão o cara assim, esse aí é do partido que ou não é comigo, já vou mandar ele embora, vou botar um cupincha aqui dentro, né? Um amiguinho. O servidor existe. O servidor público, a servidora pública, ele age somente em cima da lei. Ele não vai... No momento que ele é substituído, né, por um agente que é em comissão, indicação partidária, ele vai agir, né, de acordo com os interesses de quem o contratou, completamente diferente do serviço público, que não age nisso. Ele age para que as políticas públicas sejam implementadas, somente assim. Vou ter um exemplo ali na fazenda do município e todas, ela tem uma controladoria interna, né, que aponta problemas no orçamento, problemas assim, da contratação aponta problemas assim, né, tem uma contratação ali foi mal feita, como é que foi essa licitação, aqui vocês poderiam gastar melhor. Tu acha que se for gente tudo apadrinhada vai apontar? Não, vai apontar nada, né, porque isso pode ir para o Tribunal de Contas, né. Porque se faz, não é para, vou ferrar a gestão essa aí, não, é para tu melhorar, porque é recurso público, né? Dinheiro público. Claro. Não é dinheiro que... Então, tudo isso tem essa lógica. Claro, vão dizer, não tem... Claro que tem alguns servidores, que, enfim, mas isso não é o... E não estou falando porque isso aí é anterior. Tem servidor que é muito Caxias. Não falta, vai ficar doente, não vou tirar atestado. Tem aqueles que fazem seu serviço, e claro, tem alguns ali que, enfim, né? E aí eles levam a pecha, né? Sim. Porque a mídia pega ali uns casos, inclusive esses casos geralmente que envolvem corrupção, tipo o Queiroz, as rachadinhas, são cargos de comissão, né? Indicado dentro da Assembleia, claro. Que é quem faz o esquema, né? Porque está indicado, senão... Olha só, Assis, aí no Mariano, eu me lembro que tinha um Lial, né? Que são aqueles laboratórios de inteligência do ambiente urbano, né? Em outras escolas também, eu não sei se no Fátima, na escola da Senhora de Fátima tem ou tinha. E assim, ele está sendo desmontado, né? É um laboratório maravilhoso de educação ambiental, né? Inspirado no livro, no Atlas Ambiental do professor da URGS, o Aldo Menegatti. Ele tem um projeto incrível, né? E eu queria que tu contasse, assim, dentro desse desmonte todo que a gente está trazendo, né? Que é a luta dos municipários e das municipárias, que é para além do ensino, é saúde, enfim, né? Então, esse enriquecimento, né, para os estudantes e para as estudantes está sendo retirado. O Lial era uma professora que coordenava, que ela tinha muitos anos, na verdade, ela trabalha ainda, ela tem mais de 20 anos de escola. E foi desmontado. Ela fazia todo o processo de educação ambiental, inclusive desde a horta, ali,
o plantio, a importância da própria reciclagem. Isso foi uma professora de ciências que teve a ideia agora, por exemplo, que eu te disse, viu ali a situação, vamos fazer uma campanha, isso foi desmontado. Nós temos a robótica lá da nossa escola, ela tem prêmios, assim, os alunos, até viajei de avião, fui para Recife, fui a Curitiba, e foi montada. Nós tínhamos que fazer vaquinha porque a prefeitura não queria, só deu uma parte do recurso para eles viajar representando a prefeitura de Porto Alegre para o exterior. E nós temos agora, saiu há pouco, uma matéria no jornal da Universidade da URGS, nós temos alunos que passaram, agora estão, inclusive um vai dizer, vou fazer faculdade de software, né, engenheiro de software, para te ver. E o Lial também foi desmontado. Eu acho que a maioria da escola, a nossa é por conta das professoras de ciência que tentam, vão mexer, coisa, mas não tem tu entende? Não tem um aporte, desde pedagógico, desde projetos e de recurso para te manter isso. Aí tu tem vários projetos, tu tem que escolher um para ficar meia boca. Sim, né? Sim. Então, essa questão do Lial, tem a robótica, nós temos escolas, tem a famosa orquestra, que também estava tirada das traças, que é mantida pela comunidade, a Vila Lobos, lá na Lomba do Pinheiro. Nós temos um grupo de dança do Arlindo Pasqualini, que não conseguia ir a Joinville, que tem um Festival Internacional de Dança, que a prefeitura não dá dinheiro, eles tiveram que fazer na Restinga, mas até no BRIC, na Feira Ecológica ali do Bonfim, fazer campanha de vaquinha online e passar o chapéu e rifinha. Isso é um absurdo, né? Então, lá na escola foi desmontado o Leal. A professora foi para outra atividade e o que se mantém essa reciclagem é porque a professora nova de ciências teve a ideia, ela conversou com as outras professoras e vamos topar, até porque nós temos pessoas na nossa escola, que são as terceirizadas, as nossas cozinheiras e serviços gerais, que têm familiares, né, na reciclagem e vivem disso. Né? Esses dias, Assis, eu fiz uma live também, né, com duas professoras, né, uma da escola especial, a professora Tânia, estadual, né, e a professora Gilma, de uma escola que é comum, né, e é a mesma realidade, né. Por exemplo, agora, só vou fazer um micro recorte do agora, né? Professor em sala de aula ali, com a pandemia, tudo, Covid pegando, as crianças pequenas, até os adolescentes, tendo que usar máscara. Ou seja, o professor e a professora, só nesse recorte pequeno, grande parte do tempo faz atribuições, coisas, atividades que são fora de dar aula. Né? Até o calor absurdo. Quem é que consegue aprender com um calor de 45, a sensação térmica de 45 graus dentro da sala de aula? O cérebro não funciona. Isso é fisiológico. Ou num frio de rachar. Então, assim, além da estrutura física, né, ser prejudicada, né, e por consequência, propiciando aos estudantes uma situação de que o seu organismo não vai estar funcionando plenamente, porque o frio tirita e o calor deixa a gente com a pressão baixa, né? Sim. Tem essas questões da ausência da segurança, da ausência do efetivo de professores e professoras, e sim, ausência de recurso pedagógico, ausência. Então, todas essas ausências, né, todas somadas e multiplicadas e potencializadas, porque elas acabam potencializando mais ainda os problemas, são os professores e as professoras que têm que dar conta. E isso se reflete diretamente na qualidade do ensino, porque aquelas horas que a pessoa tem, porque ela precisa dormir algumas horas do dia, né? E é contratada para trabalhar 40, 10, 20 horas, enfim. Né? Aquelas horas que deveria estar dando aula, de fato, tem que estar fazendo outras coisas. E isso não é tratado, né, na esfera pública. Quando, né, governos que atacam o serviço público, porque eles atacam o serviço público justamente, né, porque deixando as pessoas cada vez com menos informação, a tendência é que elas votem em pessoas que não as representam. Isso é uma tendência direta, porque ela não consegue articular. Sim. Não, isso olha, ótimo que tu falou, Rosana, porque agora mesmo estava me lembrando. O prefeito deixou as vilas, deixou os bairros, né?
mas principalmente as vilas abandonadas. Agora está, na época de eleições, fazendo distribuição de kit bebê, com panfletos. Ele já foi tirar até foto inclusive com a primeira, a esposa dele, primeira dama, fazendo assim, clientelismo mais barato, né? Servindo kit bebê para as mães, para as gestantes, né? Ou grávidas, enfim. Isso é um absurdo, né? É completo. Isso aí, tu deixa as pessoas atiradas e tu faz lá, chega na época das eleições, tu faz lá um kit bebê, distribui rancho, né? E essa situação que tu coloca, realmente, nós às vezes temos que dar aula em janeiro. Janeiro é um calor, é um absurdo. É absurdo. Todas, olha só. Em fevereiro, a gurizada chega, vamos embora, claro, deixa, gente, chega, já era, meu senhor. Todo mundo passa mal, muito, muito mal daqui a pouco. Eu vou lá pro Sesc, vou entrar na piscina lá dentro, da piscina do Sesc. Vou para a Laje, vamos para a Cidreira. Vamos pensar numa escola particular, né? Todo mundo sabe, né, que a condição física, do físico, né, climática, estrutural, ela vai influenciar diretamente no bem-estar das pessoas que ali estão, numa escola. Então, olha só, eu fiz os meus estágios, né, para licenciatura no Mariano, aí do lado, na Bom Jesus, e no Anne Frank, no Bonfim, né? Sim, ali no Bonfim, na Caldura. E também na CEMED Paulo Freire, né, que é uma resistência, sim, né, que foi um prédio de uma escola herdado, não sei o que, enfim, foi um leilão lá. Sim, era uma escola que a comunidade, que os pais eram, inclusive, como é o nome da escola? Qual? É no bairro CEMED Santana Paulo aqui. Freire? É aqui no bairro Santana. E daí, assim, numa escola particular, se investe em estrutura física, em enriquecimento do conhecimento, não tem e isso não é à toa. A gente precisa, né? Até ontem eu citei isso, aquela pirâmide depois eu posso te mandar, pirâmide Maslow. Ela tem vários degraus que tu só consegue alcançar o próximo se aquele outro está contemplado. Por exemplo, tu só vai conseguir aprender mais e com mais qualidade se a base da tua pirâmide, que é a fisiologia, a parte fisiológica, assim, de tipo, tu tá bem, tu não tá passando calor, tu não tá passando frio, tudo riscado, tudo quebrado, sabe? Porque isso, né, te muda o estado anímico, né? E assim por diante, até chegar na autoestima. Tu precisa do fisiológico, comida, ar, condições climáticas boas, daí tu vai conseguir amor, autoestima, sabe? Então tu só consegue alcançar os degraus, né, para um ser humano sadio, né, um ser humano que tem uma mente, um corpo sadio, né, só vai conseguir se essas... E assim, o que a gente vê no ensino público é que as necessidades básicas estão cada vez faltando mais. E quem faz isso, né, com vaquinha, com varrer sala, todas a refeição, são os professores e as professoras. Sim, brechó, por exemplo. Brechó, olha só. Professor tinha que estar só pensando em dar aula e se qualificando para trazer mais informação. Faz campanha, roupas usadas para vender. Isso, porque é esse o seu ofício, né? E não ficar pagando. Inclusive, uma coisa trágica, nós fizemos agora, teve um aluno ali que tragicamente faleceu, né? Um caminhão atropelou 6 anos. Conta esse relato que é extremamente... nós só fizemos, claro, não vou entrar no relato, eu só disse que a gente teve que fazer campanha pro velório, né? Os professores tiveram que contribuir. Às vezes, quando tem perda deu uma chuva, perdeu a casa, também. A criança foi atropelada, né? A criança foi atropelada por um caminhão. Eu só usei exemplo, nem é uma coisa muito triste. Olha só, por que a criança foi atropelada por um caminhão? Eu vou responder. Eu estive nos bairros periféricos, frequento e fiz estágio na Bom Jesus. Nesses bairros afastados, não tem nem calçamento, não tem um parque para as crianças brincarem, elas ficam brincando no meio da rua, o esgoto passando, o cachorro sarnento. Elas são expostas a todos os tipos de adversidades que a gente pode imaginar. As calçadas são desse tamanho, a gente tem que botar um pé na frente do outro, não dá nem para caminhar com os pés assim. É inacreditável a realidade deles, é inacreditável. Lá, por exemplo, tu pegou não tem uma área de lazer. Então, onde é que eles vão? Eles ocupam por trás, eles
um acordo tácito, tá, tu não pode entrar aqui. E não pode entrar no horário de aula, que os professores estão usando. Mas de noite, e final de semana, como não tem guarda municipal, é galera lá dentro da quadra, lá de trás da escola. Como é que eles fazem? Por trás da cerca, do muro, eles pulam. Aí se tu vai começar toda hora a chamar a brigada militar, porque daí a brigada não tem conversa, já quer baixar o cacete. O que eles vão fazer, como é a única de lazer? Eles vão começar a depredar a escola. Claro. Aí tu tem que escolher, é melhor eles ficar lá de noite, ou final de semana, e manter a escola do que, senão eles começam a depredar, porque eles não têm área de lazer, é isso que tu disseste. E a gente faz campanha, assim, quando tem essas coisas trágicas, ou precisa, né? Quantas vezes o guri não tem tênis, tá sempre com a mesma roupa, a família é muito pobre, a gente faz lá, vamos dar uns pilinhos ali cada um, né? Para ajudar, porque senão eles ficam, é um horror, né? E aí tu faz rifa, tu faz isso mesmo que tu citou, né? Que eu citei esse exemplo porque a gente faz para tudo, né? Até para chá de fralda, vai nascer, vai ter filho, vamos fazer um chazinho de fralda, vamos. Nós fizemos no ano passado para um aluno lá, que nós fizemos de noite para ele. Porque hoje é o dia que eu não tô, o único dia de noite, porque segunda e terça, e quinta e sexta eu dou aula à noite na EJA, né? E aí a gente fez lá um chá de fralda para o menino, né? Na verdade, para a menina, porque ela também é aluna da escola, né? Sim. Então a gente faz de tudo, né? Não é só no Mariano, deve fazer no Fátima, todas as escolas, o pessoal se vira, né? Exatamente, eu sei, o pessoal faz muito além da sua atribuição, né? Muito. E aí isso não é valorizado. Valorizado ele mentir, dizer que a média dos salários da prefeitura do professor é 11 mil. Aí os caras dizem, eu quero 11 mil, tá faltando não sei quantos mil. É que, claro, tem algumas professores de final de carreira que tem 25, 30, 35 anos que elas recebem mais. Mas tu jogar isso, inclusive, é miserável, não tem nada de 11 mil, é uns 5, mesmo que salários altos, eu acho que chegar ali a média de 5 mil é média. Claro, tem gente que ganha mais, mas tem muita gente que ganha pouco, porque hoje como foi desmontado a política, tu não tem mais nenhuma... quando tiver 15 anos, tu vai ganhar um percentual X, quando tiver 25, quanto tempo tu tiver a cada 3 anos. Não, tu foi desmontado. Foi desmontado, então tu não tem uma progressão na carreira. Quem entra hoje, por que há 4 anos e meio sem nenhum reajuste, como é que tu vai? Eu não entendo essa lógica. Por que questiona salário de professor e não questiona de juiz? Que recebe de moradia. Não, só um pouquinho. Então vamos questionar os salários. Então a gente começa do topo, não de baixo. Não de baixo. Exatamente. Salários de professores e servidores de nível médio são os de baixo. Não dá para começar por ali. A não ser que, né, a pessoa que está questionando queira nivelar todo mundo, né, por menos condições de vida. Eu acho que ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Queremos que todos ganhem bem. Todos ganhem bem. E que alguns, né, não ganhem tanto porque não tem necessidade. Não tem. Né? Exatamente. Uma pequena parcela recebe muito e a maior parte da parcela paga por isso. Vou te dar um exemplo. Na reforma agora da Previdência, quem é que ficou de fora? Os oficiais dos militares. Tem uma Previdência, na verdade, favoreceu uma reforma da Previdência, porque os de baixo ficaram insatisfeitos das Forças Armadas, né? Do tenente com abaixo, os sargentos ali. Os deputados, a automagistratura, Ministério Público, esses aí tem auxílio moradia de 4 mil, 5 mil, tem não é salário, eles criam para não dizer, para não passar, eles criam uma compensação, eles criam um outro, como é que se diz, com outro termo, para não dizer que é salário. Então é o auxílio disso, é a compensação. Não é, mas não tem que ter. Não é, mas não tem que ter. Não, eu sei, mas isso é uma forma de tu fugir da legislação. Claro. Tu tem que ter um teto no serviço público, daí o salarial, aí tu cria outros nomenclatura para te fugir e aumentar. Agora, professor, claro, como tudo é comunista, revolucionário, faz a cabeça das crianças, a gente abre a cabeça da criança, só põe
teorias do marxismo, do anarquismo, do iluminismo, então tem que ser penalizado, né? E o interessante é que geralmente são categorias, né? São categorias que a maioria são o quê? Mulheres. Sim. Aqui, por exemplo, na prefeitura, onde é que ele perseguiu professores? A maioria hoje é mulher. Área da saúde. Os médicos é outra coisa, mas as atendentes, as enfermeiras, elas têm uma nomenclatura ali. Auxiliar de enfermagem, são mulheres. Na hora da assistência social, são mulheres. Então, além de tudo, tem um componente de machista no negócio, mas é verdade. Né? Parece um ódio, né? Parece. Sobre... É inacreditável. Em Assis, tem uma pergunta aqui da Carolina Rubio. Vamos lá, vamos ver. Pergunta do 1 milhão. Como mudar essa situação? Olha, eu acho que a gente pode... Votando. Exatamente, acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, domingo, dia 15, né? De mudar. Eu não sei, eu acho que a gente... Até oriento meus amigos, vote em mulher esse ano. Claro que a minha candidata é a Manuela, né? Mas, eu sou meio PSOL, tá? Tem a Fernanda e tem a Juliana, porque o resto, né? E claro que eu vou fazer, eu acho que tu também, né? Obviamente que é candidata, né? Votar na Manuela, porque essa turma aí não dá, né? Eles estão no governo desde 2005. O MDB está no governo Marquesão até agora. O Marquesão, o PSDB, que estava dentro do governo Fogaça e Fortunati. O PTB tem governo só a favor. Está sempre nos governos. Pode ver, partido que está... Inclusive, teve no Estado, teve até no governo do Tarso Genro, por incrível que pareça. Teve no governo do Rigoto, da Ieda e do Tarso Genro. Eles sempre dão um jeito de se camalear, ser um camaleão e continuar dentro do governo. E esses outros partidos de aluguel eu nem vou comentar, né? Esses aí que criaram, agora tem tanto partido que é para venda de aluguel, né? Tem um dono do partido, tu quer ser candidato, tu paga, tu ganha um fundo partidário, e o cara faz ali o esquema que quer, né? Esses aí, nem vou citar o nome desses partidecos que não tem ideologia, não tem programa nenhum, né? Que aí tu vê, eles estão sempre concorrendo para ter um espaço, ganha um fundo partidário, e o cara quer ser candidato, sei lá, os acordos que faz, e aí depois quer entrar nos governos para dizer, eu tenho tantos mil votinhos aqui. Então é isso, né? Então acho que tem que ter um voto ideológico, um voto compromissado com a maior parte da população, com mudança da resgate da participação popular, da questão da volta das políticas ambientais. A SMAN é uma subsecretaria. Nós tivemos, em 75, foi a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi aqui. A Secretaria Municipal de Cultura é uma vergonha. Ela está completamente desmontada. Os servidores têm que, às vezes, não pode ir todo no mesmo dia, porque, ou então tem que ir lá tomar um café que não tem. Tinha uma lá que disse assim, nós temos 4 servidores de carreira, que tem 3 meses, eles têm que ficar esse rodízio, que não tem computador. Né? Os teatros aqui em Porto Alegre estão atirados às traças. Ali o Centro Municipal de Cultura é um horror, com rato, com tudo correndo lá. Acho que até, se der, for lá o Corpo de Bombeiros, é capaz de ser interditado. A usina, quantos anos aquilo ali é uma vergonha, fechado. Né? Foi desmontada a política ambiental, foi desmontada a política da SMIC de apoio à produção ali na Zona Sul, de pêssego, de ameixa, de uvas, a área cultural, eles desmontam, né, áreas-chave, né, para a qualidade de vida das pessoas, né, meio ambiente, para a pessoa só conseguir se manter viva para trabalhar, né, e gerar mão de obra barata, né, que não questione. Então eles desmontam o meio ambiente, Porto Alegre ensina o que virou cultura e educação, né, para manter as pessoas vivas, minimamente vivas, sobrevidas. Parece que né? A gente não tem, mas por que essas áreas? Sempre essas áreas, sempre essas áreas. Porque a gente sabe que essas 3 áreas são essenciais, além da saúde mantém, né? Mantém ali mal e parcamente. Mas essas 3 áreas, elas são fundamentais para o desenvolvimento, né? Para um bom desenvolvimento, né? Da pessoa, do ser humano. Por exemplo, essa questão da descentralização da cultura. Tinha 2 grandes programas
que era o Porto Alegre em Cena, que vinham peças assim do mundo inteiro, né, artistas. Aí Porto Alegre até figurou concorrido, porque muita gente queria participar, grupos nacionais do Porto Alegre em Cena, e nós tínhamos a descentralização da cultura que levava atividades às 16 regiões da cidade. Inclusive cinema ao ar livre, né, na Restinga, dança, música. Verdade. Eu me lembro que uma época tinha o Festival de Música de Porto Alegre, aí na Restinga os competidores foram os três, foi um de hip hop, uma banda de rock, como é que era? Os Brucutus, o nome da banda. Não era mesmo, e tocava de um rock assim, hard rock, um rockzinho pesado, bem feito. E eu acho que o outro era um sambão, né? Porque a Restinga também tem tradição, obviamente, do samba, né? E daí joga lá pro Porto Seco. Tira do... Isso aí foi uma vergonha, né? Porque Porto Seco, o carnaval morreu, o carnaval em Porto Alegre, né? A minha avaliação, porque o carnaval era onde é a origem dele, na Cidade Baixa, né? Sim. Menino dali que nasceu o carnaval, né? Exatamente. E saiu dali, enfim, é uma história meio pesada, né? Não tem mais incentivo às escolas de samba, nada. Então, aí tudo para dizer que não tinha dinheiro. Mentira. A prefeitura aumentou a arrecadação, e se tu não gasta, tu tem dinheiro em caixa. Aí no último ano aparece que fiz a reforma, agora tem que continuar no governo para fazer meus projetos. Eu tive obras da Copa. Eu tive acesso à tabela orçamentária. Por exemplo, na questão no PPL, né, no plano plurianual, né, se aprova os 4 anos ali, e os orçamentos, né, dos últimos 4 anos, por exemplo, na Secretaria do Meio Ambiente, não se investiu tudo que foi aprovado. Por quê? Por que se foi aprovado? Porque tu não tem, tu desmontou os técnicos. Não diz que falta dinheiro. Não tá dizendo que, eles dizem que não tem dinheiro. Mas sequer eles gastam o que foi aprovado. Gastam não, né? Investem. Sequer. Não, é que tu pode fazer o seguinte, sabe? Como é que tu for para botar um déficit, tu estima, superestima a despesa e subestima a receita. Se tu quer fazer um superávit, tu pode fazer o contrário, que tu vai arrecadar tanto que tu vai fazer, inclusive, convênios com o Banco Mundial, com não sei o quê, e tu comprime a despesa. Isso aí tu pode, isso aí é questão contábil, dá para fazer, né? Mas de fato não tem, porque os dados, a fiscalização é que, por exemplo, por que não tem mais os projetos? Antigamente, a SMOP, Secretaria de Obras e Aviação, tinha uma equipe de escritório de projetos e obras, que eram os funcionários que faziam, claro, eles faziam os projetos e depois se contratava a obra. A SMAN tinha arquitetos, né? A SME, fazia para a SMAN e para a SMER, que são a Secretaria Municipal de Esporte, que foi desmontada as atividades, porque ficam geralmente dentro das atividades muito em praças, como ali o Parque Araribóia, o Parque Tamandaré, o Ramiro Souto na Redenção e outros. Parque Porto Alegre, tem até um tênis, Porto Alegre tem ali nos de Ventos, tem no Partenon ali, que chama Intercap, tem quadra de tênis mantida, eram os funcionários. Tudo foi desmontado, né? Porque tem que se terceirizar, porque tem que fazer consultorias, porque é gestão moderna, aí faz aquele banco de talentos, porque diz que vai captar pessoas novas. Na verdade, é tudo indicação de partidos, e aí tu contrata. Aí tu vê esse governo aí, quantos foram demitidos? Quantos secretários, houve uma troca de secretário, porque nem os caras aguentavam o sujeito, né? Aí ter crise, jogava, não é piada, jogar, como é que é? O pessoal, olha o grampeador, quebrar as coisas, né? E essa turma agora se dividiu, são os mesmos que sustentaram essa política, né? Olha só. Porto Alegre era a capital do Fórum Social Mundial, do Orçamento Participativo, e delegações do mundo inteiro. Hoje é uma cidade suja, triste, que se reprimiu o carnaval de rua. Porto Alegre é uma cidade do que já aconteceu, né? É cidade da memória. Naquela época tinha isso, tinha aquilo, e é uma cidade nostálgica, né? Lembrando do que já teve e não tem mais, né? Isso é uma pena, né? Isso não é progresso. Muito pelo contrário. E se tu olhar Porto Alegre, ele era
Não era a capital, que era Florianópolis, mas ele era a metrópole com melhor qualidade de vida, acima de 500 mil. Sim. Porto Mais Alegre perdeu o IDH, arborizada. né? Índice de desenvolvimento humano, melhor qual, e perdeu muito. Ele caiu de melhor metrópole para. Entende? Agora, Florianópolis, já faz anos que Florianópolis deve ter passado dos 500 mil, Caxias já passou. Mas tinha uma Aham. outra qualidade de vida, né? Hoje ele tem Sim. perdido posições, né? Só perdido. Só perdido. Tem. Porto Alegre só tem perdido Só nos tem, últimos exatamente. anos. O HPS Nada atirado, o melhorou. centro de Nada, referência, nada. Nada está tem, melhor. tem problemas assim estruturais. E o preço da Tá? Eles passagem? queriam até vender o HPS, né? Onde é que vai as pessoas pobres? Né? Sim. E não é só daqui, né? Muito pelo contrário. Não, E a atende passagem, toda, hein, ô Assis? toda. E o preço da passagem que baixou 15 centavos há uma semana antes da eleição? Pois é, mas não iam falir tudo. Era a É, passagem mais cara do Brasil. o dólar Aí, caríssimo. Como assim? Eles dolarizaram o petróleo? é. É de acordo Eu com o que uso, eu entendi. eu sou usuário de transporte coletivo. A Sim, Carris, que era uma empresa reconhecida a prêmios no mundo, no Brasil, como não é só a empresa de melhor, empresa pública de melhor qualidade, ela chegou a ser a melhor empresa de transporte, inclusive particular de todo o Brasil. Os ônibus é um lixo, né? Às vezes tem que fazer baldeação. Se eu me lembro do tempo lá sim. do, do com os ônibus quebravam, o pessoal tinha que fazer baldeação, né? Chamam um ônibus. Esses Uhum. dias eu peguei ele, um Petrópolis Sesc, um novo, o cara disse, quebrou. Nós tínhamos que parar ali na Protásio lá em cima e descer para chamar outro ônibus. Aí tu vai apinhado, na pandemia, né? Vai apinhado, pandemia. Aí o povo todo apinhado, porque não, aí diminuiu as tabelas de horário. É, É um horror, assim. Mas eu acho que nós temos esperança aí que nós vamos reverter esse negócio. com Agora, dia certeza. 15 e dia 30. Vamos fazer essa cidade de novo Vamos alegre, recuperar, criativa né? A gente vai ter e com é que, participação popular. Claro que não recuperar o vai que a gente já resolver todos os teve. problemas, mas vamos começar uma outra trajetória, né? Com certeza. Com certeza. Voltada para o social, né? Uma E trajetória por isso que eu acho muito popular. importante, e acho que tua candidatura, porque ela é uma candidatura feminista, né? Ela é, tu vai dizer, não sou nem tanto, mas tu é uma jovem e a questão ambiental domina bastante. Estou vendo a questão aí, uma série de assuntos. Tu entra na área da educação, tu entra na área da cultura, até na área Uhum. orçamentária, com uma coisa meio chata, meio espinhosa para Claro, muitas pessoas. tudo é orçamento. Então, eu acho que é isso, tem que renovar, tem que ter quadros novos na Câmara. Também aquela turma lá da Câmara, eu vou te dizer, eu acho que é a pior Câmara de todos os tempos. Até os quadros de direita lá pioraram muito. Meu Deus do Sim, céu. É só troca de. É só toma lá e dá. com Só certeza. Só interesses tomar lá da cá. mesquinhos, assim. Não tem nenhum cara de direita assim, não, eu tenho um projeto para a cidade. Isso até já se aposentaram, foram embora. Então, E aí o sabe Sinduscom e a que ATP são os grandes né, na Câmara, né? sim, eles já são grandes, né? Já são É, grandes, né? Tem que ter um pouquinho de a espaço para construção os civil menores. é. Exatamente, em Assis. Assim, quando a pessoa, né, se é candidata e realmente, essa é a minha opinião, tá? Realmente tem intenção de mudar algo, a gente precisa ver todas as partes de fatos do processo. E isso começa, né, pelo orçamento. Por exemplo, não adianta se prometer que vai fazer acontecer se isso não tem orçamento, sabe? Tem que ter seriedade nas suas propostas, no que está fazendo, inclusive no que se pode fazer de acordo, né, com o que a pessoa está se candidatando. O que pode fazer como vereador ou vereadora e o que pode fazer como prefeito ou prefeita. Vereador, vereadora que diz que vai solucionar, por exemplo, problema de segurança pública, Não, sei. ele tá te enganando, sinto muito. Porque isso não é atribuição. Ou que ele Não. vai conseguir mais leitos na saúde, no posto, também não. Isso é atribuição do prefeito e da prefeita. Né? Eu vejo vários, eu Exatamente. recebo um monte de panfleto e tal, é pela segurança pública. Como assim? Só porque a pessoa é um militar ou delegado, delegada, sei lá. Não é porque ela foi concursada, né, para essas duas esses dois cargos públicos. Não é por isso que ela vai conseguir legislar para isto.
Não tem nada a ver, né? Segurança pública é atribuição do prefeito e da prefeita. E aí, isso tem muito. As pessoas não conseguem saber o papel, quer dizer, não conseguem saber, não conseguem, sabe, separar, porque é tanta informação e tal que acaba, ai, tá, né? Todo mundo de saco cheio e, tá, de repente esse aqui vai fazer alguma coisa, só que não porque tá se dispondo. Aí já começa, né, a estranhar. Eu já começaria, pelo menos. Não, então, até tu tocou, porque qual é o papel do vereador? Ele pode propor uma lei, ele pode ter uma proposta. Olha, vou trabalhar para ter lei. Ele fiscaliza os atos do executivo, ele vota o orçamento, ele que vota e pode propor e vota. Não vou votar nenhum projeto que é contra o meio ambiente, que flexibilize o corte de árvores, o fim de espécies nativas, áreas de preservação. Isso ele pode dizer. Eu vou fiscalizar para o executivo não fazer isto. Vou pedir, tem pedido de providência, por que tal. Então é isso, ele propõe, ele vota, ele fiscaliza, ele tem um papel fiscalizador muito importante, mas ele não vai, porque ele não é executivo, o executivo é quem governa. Ele legisla, ele vota. Legisla, exatamente, é lei, criação de lei. Ele lei. legisla e fiscaliza, né? Fiscaliza, é o papel fiscalizador, se aquilo que não está havendo uma irregularidade, né? Tanto agora, dizer que ele vai resolver... Né? Como é que está essa situação? Hein? Como é que está a situação do pedido de impeachment? Isso ali é que o Júnior, ele fez tu tem uma série de medidas, né, que tu pode ir atravancando, né? Agora o STF, o Marco Aurélio Mello deu andamento ao impeachment. Mas ele não vai ele foi convocado, ele não vai, ele entra com recurso aqui, acolá, Tá, mas o que originou? O que originou o pedido? O pedido foi o seguinte, é que no período de Covid que ele gastou o recurso para, em vez de na área de saúde, para propaganda. Ele vai alegar sim, mas a saúde também tem um caráter educativo, só que a propaganda não foi no caráter educativo, ela foi de promoção pessoal, porque tu pode usar, tem um recurso do fundo lá para, vamos incentivar a vacinação que está abaixo, poliomielite, vamos incentivar a prevenção. Claro, usou um pouquinho, mas ele fez coisa de cunho pessoal, né? E não é isto que é, inclusive a propaganda ela não pode ser da prefeitura. Claro, ela tem que dizer que ela tem boas ações, né? Mas nesse sentido ela tem que ser um caráter educativo. E não é nem o centro dele, é um recurso mínimo, é que ele suplementou. E foi porque... suplementou, quer dizer, tu aumentou o recurso ali, tu tem, vamos supor, 10 mil, aí tu precisa, não, eu vou gastar 20 mil porque eu vou reduzir de outro lugar, aí reduz lá da conservação. Não pode. Está aprovada a lei, está aprovada a lei. Isso ele pode fazer a suplementação, só que ele pegou do recurso da área da saúde. Não pode retirar de um, porque retirando de um, aquilo que está aprovado na lei anterior, né, vai ficar faltando. Mas se ele suplementa, ele tem que reduzir de algum lugar. Ele não pode inventar despesa nova. Sim, geralmente tiram de um lugar que ele sabe que não vai ter condições de gastar, mas não é esse o caso. Esse caso é que ele destinou um recurso do Fundo Municipal de Saúde que não era coisa para promoção pessoal, né? Sim. Isso aí essa é a questão que foi votada, né? Ele foi acolhido por 30 vereadores, né? São 36. Sim. Sim, lógico, né? Porque é papel do vereador, da vereadora fiscalizar, né, os atos da prefeitura. Claro, sem dúvida. Isso é um dos papéis. Mas, assim, saúde... Existem verbos, né? Tu pode falar e deve falar de todas as áreas do município. Só que tem que usar o verbo correto. Por exemplo, propor leis para a saúde? Não. Pode ser lutar pela saúde. Tô até dando spoiler de como, né, ser um candidato, uma candidata sério, né? Comprometido com a verdade. Né? Não pode propor que tu vai fazer lei para tudo e que tu vai fazer, não é tu que faz. Tu pode dizer assim, eu vou ter iniciativas e propor até na tua área ambiental. Vou propor que seja feita uma área de preservação, mas tu não sabe se não é tu que vai fazer isso, vai depender do que a Câmara vote favorável, que não tenha veto, tem todo um trânsito, né?
Claro, tem todo um Vamos trânsito mobilizar a para isso. comunidade para isso. O vereador pode ajudar. Vamos mobilizar a comunidade. Apoiar, né, Exatamente. projetos, Agora, quem vai apoiadores. executar não é tu. Sim, E com não adianta também certeza, tu não é. propor um monte de coisa que tu sabe que não vai sair. Ah, Sim. vou ter uma iniciativa. Tem gente que propõe assim. Porque também, Então, ou então só para se eleger tem um vereador ali, nem vou dizer o nome, que ele propõe não tudo nome de diz. rua, né? Hã? Claro, daí o nome de rua é o que mais propõe Ah, agora. Ele propõe, até pode, eventualmente, aí ele propõe, claro, daí ele pega uns votinhos da família do fulano, do ciclano, ele vai. É grande. olha só, que cenário triste. Que coisa triste isso. Eu fico triste, sabe? Saber que acontece isso, tanta coisa para melhorar na cidade, né? Coisa para, meu Deus. Mas. É, mas Agora, é esses isso, gente. demagogos que eu vou resolver a segurança, que o pós-saúde, não é ele que vai fazer. Ele até pode Não propor, é, olha, vamos. não é, Mas não isso era a é. prerrogativa do orçamento participativo, né? Que foi desmontado, que a comunidade é que Exato. escolhia, né? É empoderamento Exatamente, popular. exatamente. Era E o assim, ó, empoderamento popular. quando um mandato não é popular, ou seja, ele não está baseado no que as pessoas querem, não é uma demanda social, provavelmente ele não vai ser aprovado. Ou até, mas por isso que é importante que as pessoas, né, saibam dos seus direitos, saibam o que pode, né, ser conquistado no seu bairro e tal, é através da pressão popular. A Assembleia, a Câmara, elas são casas, né, da representação popular. Né? Essas pessoas estão lá para nos representarem. Né? Então, elas são nós. Então, a gente pode e deve cobrar durante 4 anos. Porque assim se fala, ah, agora está aparecendo só agora. Sim, é só agora que o Tribunal Superior Eleitoral deixa que se debata. Porque senão a pessoa pode ser enquadrada numa infração, num crime, enfim. Então, o espaço para se debater isso é agora por lei, por como funciona, né, o regime democrático brasileiro. E durante os 3 anos e 10, 11 meses, até para a campanha e 9 meses, é estar em cima deste representante, desta representante. E, bom, só assim um apelo para as pessoas poderem entender que este é um momento de debate político instituído no nosso processo democrático, né? Não se pode fazer fora, né, propostas nem nada, porque a pessoa não tem nem número, né? Não sabe nem que número vai ter, enfim, uma série de questões burocráticas. E ficar muito atento aos fatos, né? E ao que essa pessoa está se propondo. E daí, com certeza, a gente vai começar, né, com o primeiro passo individual, depois para o coletivo e depois para a representação política, a melhorar a nossa qualidade dos políticos e das políticas aqui no Brasil. Então, É assim, isso, Rosana. queria. A gente já está chegando em passando de 1 hora de live, eu queria que tu desse um Eu até te recado dizer, porque final. daqui a pouco eu vou ter que entrar, preparar, tem que. O que ele fez? Ele deixou a Léo e agora ele baixou uma diretriz, está exigindo um monte de coisa, e daqui a pouco eu vou ter que trabalhar no computador para amanhã, Tá. né? Até Que meia-noite. amanhã tem que dar aula, né? Cedo. Sim. E eu tenho que preparar ali uns textos, né? Tá, querido. Mas queria agradecer o convite, achei muito bom. E acho que seria importante aqui, né, ter uma boa votação, né, porque eu acho que nós temos que renovar a Câmara de Vereadores, não só renovar por renovar, renova aqui, não, mas eu acho que tem que ser gente com conteúdo, com proposta, gente que tem uma visão, uma concepção transformadora da cidade, né. Então, acho que aí tu tem bastante isso e nós temos que Obrigada, apostar Gil. nessa, porque muitas vezes até alguém de esquerda ele começa a ficar muito burocratizado, ele vai ficando muito adequado, muito conformado, e eu acho que não podemos, né? A gente tem que ser sempre questionador e estar sempre se perguntando, né? E sempre tendo autocrítica, assim, que eu acho importante. Com Então, acho certeza. que é legal aí a tua candidatura, muito bom isso, né? E desejamos que seja eleita também. Ah, todo mundo! Obrigada, querido. Obrigado, Bom um trabalho beijão aí para para ti aí, ti. para as pessoas que assistiram a live aí, que Muito eu achei obrigada muito aí, legal. pessoal. Não consegui ler todos os comentários que a conversa fluiu. E te agradeço aí as tuas palavras maravilhosas. Para mim é uma honra, né, ter reconhecimento. E quando vem de um servidor público, né, um professor, essa honra aí é maior ainda. Obrigada, querido.
Então tá, um beijão. Tchau. Beijão, tchau, tchau, gente.